Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência que cada elemento tem em cada pessoa. A gente vai falar somente de terra, fogo, água e ar e o que isso influencia no comportamento, não só na vida real, porque a gente já viu isso em tudo que é revista de horóscopo possível. Então a gente vai tentar falar um pouquinho em como isso afeta o trabalho dessas pessoas dentro da área de ocultismo em si. Então partiu. Bom, os elementos são terra, fogo, água e ar. A gente teria um último elemento que seria a caixa, que seria a junção de todos esses elementos. E a gente não vai falar dele, que seria o ovo negro, nome engraçado. Mas quem sabe um outro dia. Bom, vou começar pelos mais simples e depois a gente vai falando dos outros. O elemento que quase todo mundo acredita que pertence é o elemento fogo. Antes de começar a falar do fogo, é melhor lembrar, o seu elemento ele não é ditado pelo seu signo, não pela sua data, nem nada disso. O elemento que você carrega atualmente é um elemento que vem de acordo com a sua vivência e com as coisas que acontecem ao seu redor. Ou seja, nós podemos ter sagitarianos que são do elemento água, ou ar, ou terra, e talvez nunca nem sequer tenham sido do elemento fogo. Então, não se prenda a isso. Você, com o tempo, e inclusive com essa matéria, você vai conseguir entender melhor qual é o elemento ao qual você pertence, certo? Bom, elemento fogo. O elemento fogo é o elemento da paixão, do calor, da hiperatividade e o elemento das pessoas que não conseguem esperar muito, certo? Ela, ao contrário do elemento água, por exemplo, ao invés dele não conseguir esperar, ela tenta fazer do jeito que ela achar melhor e ela acredita que está certo. As pessoas do elemento fogo, elas têm alguns defeitos bem claros, que é o fato de acreditar que estão sempre certas, o fato de acreditar que está todo mundo errado, ou seja, não basta estar certo, todo mundo está errado. E isso faz com que ela cometa erros e não consiga depois admitir o erro que cometeu. Porém, o elemento fogo ele não é só ruim, muito pelo contrário, ele tem muitas partes boas. Por exemplo, as pessoas do elemento fogo elas são muito hiperativas, elas tendem a ter uma boa esperança que tudo vai conseguir, né, ser feito da forma que ela imagina e de que nada é impossível. Apesar dela ser um pouco afobada, normalmente ela tende a conseguir enxergar as coisas quando ela consegue controlar o fogo que existe dentro dela. A galera que trabalha com a área kármica, com a área de chakras e etc., eles tendem a falar que você tem que controlar os elementos dentro de você. E quando você controla o elemento fogo, o que você normalmente ganha com isso é uma disposição muito grande e uma visão muito positiva das coisas que você pode fazer. Obviamente a gente tem a parte de relacionamentos, onde a galera do elemento fogo é até benquista pelo fato de serem foguentos, serem sedutores e serem sexualmente pirados, certo? Em alguns casos isso pode ser bom. Como eu já disse, se a pessoa tiver o elemento descontrolado dentro dela, isso vai se tornar perversão, vai se tornar violência sexual e coisas do tipo. E inclusive o ciúme entra bastante nisso, mas não um ciúme triste. Na verdade, um ciúme possessivo e violento, o que é bem perigoso. E você já deve ter pensado umas 10 pessoas que são mais ou menos assim, que estão ou que já estiveram na vida de vocês. Vamos dizer que, ao contrário do elemento fogo, nós temos o elemento água. Todo mundo acredita que o elemento água seria uma pessoa aguada, meio lerda e que não tem muito ânimo para fazer as coisas. O que não é uma verdade. O elemento água, ele é um elemento forte, a água é um elemento muito forte e que pode sim se tornar muito violento. A diferença do elemento fogo para o elemento água é que o elemento fogo ele já vai com tudo para cima. O elemento água ele tenta segurar o máximo que ele pode para então ele ir para cima
da pessoa, ou do caso, ou do problema em si que ele tem que enfrentar. Porém, quando ele vai, ao contrário do fogo, que vai tentar várias vezes, a água vai com tudo de uma vez só. Ou seja, a água, ela pode ser muito cruel. Então, por isso que algumas pessoas falam: ah, eu sou de peixes, mas eu não sou lerdo. Eu me vingo. Eu posso ser violento. É bem normal, porque o elemento água ele também pode ser tão violento quanto qualquer outro dos elementos. A galera do elemento água tende a ser um pouco pensativa e às vezes isso faz com que elas pareçam lentas, porque elas tendem a pensar bastante no que elas vão fazer, para então fazer tudo de uma vez e resolver o problema. Eles não têm pressa em fazer o que elas têm que fazer, mas elas sabem que tem que ser feito. E isso faz com que algumas pessoas do elemento água se tornem um pouco, como eu posso dizer, insistentes no que elas devem fazer e não conseguem descansar enquanto não encontram solução. Isso pode gerar depressão, isso pode gerar muita tristeza dentro da pessoa se ela não encontra, no caso, uma forma de resolver aquilo. E se ela não encontra uma forma de resolver aquilo, ela acaba trazendo toda essa energia para ela mesma e acaba se auto-afetando. Todo mundo fala que água parada estraga, e é exatamente o que acontece quando alguém do elemento água não consegue encontrar uma solução. Na área amorosa, as pessoas do elemento de água, elas tendem a ser um pouco possessivas e elas tendem sempre a tentar ter um relacionamento perfeito. Elas se preocupam bastante em como as coisas estão indo e se está do jeito correto. Isso torna elas umas pessoas que são, como eu posso dizer, regradas demais dentro do relacionamento. E por isso elas não conseguem lidar muito bem com impulsividade ou com o marasmo completo, certo? Porém, pessoas do elemento água tendem a ser muito inteligentes, porque elas sempre estão procurando alguma solução para alguma coisa, em vários aspectos, inclusive no aspecto ocultista. Já as pessoas do elemento terra, a terra. Eu adoraria dizer que as pessoas do elemento terra não são lentas, mas a verdade é que elas são. Elas sim, são cabeça dura, em alguns aspectos, bastante, porque elas não veem muito a necessidade da mudança. As pessoas do elemento terra, elas estão acostumadas a manter uma determinada paz ao redor delas. E elas não vão tentar mudar aquilo a não ser que seja absurdamente necessário. O elemento terra, vocês sabem, a gente tem como exemplo terremotos, nós temos o vulcão, que é uma mistura de terra com fogo, mas são todos elementos que só entram mesmo em colapso quando não dá mais. E isso é uma coisa que implica bastante as pessoas do elemento terra. Elas tendem, por exemplo, em casos de estudo, ficar anos e anos e anos estudando alguma coisa que elas simplesmente não vão utilizar para nada, ou que elas simplesmente não vão querer depois utilizar. Pessoas do elemento terra, elas tendem a ser fortes. Elas tendem a o que as pessoas chamam de cabeça dura, na verdade é ter uma personalidade forte. Elas não vão tentar impor essa personalidade para ninguém, mas elas vão tentar impedir outras pessoas de mudarem a sua própria personalidade. Elas são muito duras quanto ao que elas realmente são, e quando elas concluem que elas já são da forma que deveriam naquele momento, elas vão permanecer daquela forma naquele momento. E a não ser que venha algo tão forte quanto um terremoto, elas não vão precisar mudar. Porém, elas também tentam fazer com que as pessoas enxerguem isso nelas. E é por isso que as pessoas do elemento terra tendem a ser ótimos amigos. Eles tendem a ver as partes físicas, né, e mais coesas que existem dentro de uma pessoa e tentam fazer com que aquilo se mantenha onde está. Primeiro, porque elas não gostam muito que aquilo mude. E segundo, porque elas veem aquilo como uma qualidade da pessoa que não deveria mudar. Então vocês vão encontrar pessoas de elemento terra que casam muito cedo, que têm amizades que duram muitos anos e que são péssimas em abrir mão de relacionamentos e de amizades. Porque para elas não deveria mudar, se não tem por que mudar. Já a galera do elemento ar
seria o elemento da liberdade. Eles poderiam tentar ser qualquer um dos elementos e se comportar como qualquer um dos elementos. Eles podem mudar tudo a hora que eles quiserem, porque eles simplesmente podem. O elemento ar, ele tende a ser um pouco o elemento do desprendimento. Eles não acham que tem a necessidade de se manter em algum tipo de padrão que foi dito por algum tipo de Deus que criou os elementos. Eles olham todos os outros elementos e acham engraçado a forma como eles tentam se prender ou se desprender do que eles são, quando na verdade, para o elemento ar, ele é o que ele quiser. O elemento ar, ele tende a ser uma pessoa boa para conversar. Ele gosta de ver as curiosidades que as outras pessoas têm graças às suas particularidades. E por conta disso, às vezes eles parecem um pouco aéreos. Sabe? Aquela pessoa que você fala com ela durante horas e horas e horas, e parece que ela pode ficar ali mais horas e horas e horas e não vai mudar nada. Então, normalmente pessoas do elemento ar tendem a ser assim. O bom delas é que elas não têm muito, elas praticam demais o desprendimento, e com isso elas não têm dificuldade em enfrentar mudanças e de encarar coisas novas. Elas podem mudar simplesmente porque elas acharam algo interessante, e elas vão aonde elas precisam. Pessoas do elemento ar, elas tendem a não se prender a um ambiente, a um local ou a uma pessoa. Elas simplesmente acreditam que elas podem encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar que se encaixe muito bem a elas. Então o que rola? São pessoas bem legais, certo? São pessoas muito divertidas de você ter ao redor, porém são pessoas que você não sabe se elas vão estar lá amanhã, caso você precise delas. E não é que elas façam isso por mal. É porque simplesmente elas não acreditam que as pessoas tenham que ficar num lugar para ter as coisas boas. Então é o eremita, certo? Bom, isso é um resumo bem básico de cada elemento. Dentro da área de ocultismo, vocês podem imaginar mais ou menos como cada um conseguiria estudar as suas áreas e como eles iriam encontrar o tipo de material e como elas iriam se dedicar ao tipo de material. Você vê um cara do fogo que em uma semana ficaria puto porque não conseguiu fazer uma invocação. E aí você vê um cara da água, que ele está estudando e ele só vai fazer a invocação quando ele tiver certeza de que ele já sabe todas as coisas que podem dar errado. Um cara de terra, ele vai aprender uma invocação e ele vai ficar anos estudando ela. Mas ele só vai fazer se um dia ele encontrar a necessidade de fazer. Um cara do ar, ele vai fazer a hora que ele achar melhor e pronto. Essas particularidades não tornam um elemento melhor ou pior que o outro, desde que todos eles estejam equilibrados dentro da pessoa. Uma pessoa de fogo vai fazer merda. Uma pessoa de água vai se revoltar com ela mesma. Uma pessoa de terra nunca vai mudar nada. E uma pessoa de ar nunca vai conseguir se encontrar. E isso tem que ser levado em consideração quando você estiver alinhando seus chakras, que vai ser talvez a próxima matéria que a gente vai falar aqui, que são os efeitos dos chakras dentro de cada pessoa. Bom, seguindo o mesmo modelo de vídeo curto, esse até que vai ficar um pouquinho mais longo. A galera está reclamando que está muito curto, então uns 15 minutos tá bom. E vocês devem ter reparado que nesse último final de semana não rolou vídeo, mas é porque eu tive um problema com a internet, então eu deixei para postar ele agora, tá bom, galera? Então, se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo, se gostou do canal, se inscreve, compartilha. Quanto mais esse canal crescer, mais gente vamos ter aqui, mais bonequinhos para fazerem podcasts e melhor vai ser a qualidade dele. Tá bom, galera? Então, por hoje é só. Valeu e hasta.